Bom dia, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, na sua casa, com nossos amados amigos. Nós somos muito agradecidos a Deus por essa bela manhã de domingo, quando nós estamos reunidos para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar você, queridos, nesta manhã, no início dessa escola dominical, para que você abra a sua Bíblia conosco no livro dos Salmos 112. É um salmo riquíssimo, onde nós vamos fazer a leitura, e o título desse salmo fala sobre a promessa da vida futura aos piedosos. Você pode abrir aí a sua Bíblia ou no seu celular e juntos vamos compartilhar, vamos fazer essa leitura que é muito preciosa para todos nós. Reflita em cada versículo das promessas que Deus tem para a sua vida. Vamos fazer essa leitura tão rica e logo depois nós vamos estar fazendo oração de adoração ao nosso Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exalta em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Queridos, que palavra, que promessa poderosa. Deus tem o compromisso com você, que é justo, que tem prazer nas coisas do Senhor e que guarda a sua palavra dentro em seu coração. O Senhor está contigo, Ele te protege. Isso é uma garantia maravilhosa para mim e para você. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu convido você a orar conosco nesse momento. Vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos diante da Tua presença, Pai, e queremos nos prostrar, queremos adorar diante do Senhor. Tu és um Deus eterno, Tu és um Deus compassivo, Tu és um Deus misericordioso, longânimo, eterno. Ó Deus, nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. Tu és bondoso, Tu tens um amor imensurável. Ó Deus, nós Te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus que nos ama profundamente. E apesar de nós, a Tua misericórdia e graça estão à disposição daqueles que confiam no Senhor, daqueles que buscam o Senhor. A sua mão não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o ouvido do Senhor para que não possa ouvir. E nós Te louvamos, Pai, porque as nossas preces são levadas ao trono da Tua graça com um aroma suave e nós não estamos sozinhos. E o Senhor responde a nossa oração. Pai, nós queremos suplicar neste momento que o Senhor abençoe, ó Deus, a nossa escola dominical, por amor do Teu nome, Senhor. Abençoa as famílias, onde quer que elas estejam. Guarda os lares dos nossos queridos e amados irmãos e amigos que estão nos assistindo. Abençoa o pai, abençoa a mãe, o marido, os filhos. Deus, guarda os Teus servos. Dá, Pai, por amor do Teu nome, que a palavra que será ministrada venha, ó Deus, como um alimento precioso no coração de cada uma destas pessoas, Pai. E que a Tua palavra, ó Deus, dentro dos nossos corações, venha transformar as nossas mentes, nos trazendo esperança, nos trazendo alegria e nos mostrando um caminho novo que nós precisamos seguir. Fica conosco, Senhor, nos abençoa. Nós oramos e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, nesse momento nós convidamos você para juntamente conosco adorar o Senhor. Vamos louvar a Deus nesse momento com o nosso amado evangelista Carlos Moisés e eu estaremos louvando e adorando o Senhor. Nós convidamos a você para que juntamente conosco possamos adorar o nosso Deus. Amém? Bom dia, irmãos. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Para nós, motivo de alegria estarmos aqui na manhã deste domingo para juntos louvarmos e enaltecermos o nome do Senhor Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos louvar o nome do Senhor. Você aí na sua casa nos acompanha nesse momento. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a Cristo, o coração descerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, e sem cessar, vigia a cada instante, teu inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, e sem cessar, vigia a cada instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis saber quais que qualquer um construir algum amor, onde a paz pudesse ser a verdade para eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me como a luz. Hoje eu quero sim saber do meu Mestre e Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, e eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou
Meus amados irmãos, nesse momento eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 3. Vamos fazer a leitura de 2 versículos, os versículos 9 e o versículo número 10, que nos diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Esse é um momento muito importante. É o momento de nós honrarmos ao Senhor com os nossos bens, com aquilo que Ele nos concede. Meu irmão, é maravilhoso você poder devolver para o Senhor aquilo que não te pertence. O Senhor nos dá 100%, 10% nós não nos pertence. Nós precisamos devolver ao Senhor. Agora o Senhor diz também que nós podemos fazer a nossa oferta. Oferta é uma coisa e dízimo é outra. Oferta é tudo aquilo que Deus colocar no seu coração, que você propuser a entregar com gratidão a Deus, além do dízimo. A oferta você decide, o dízimo não. O dízimo, daquilo que você recebe, com muita gratidão e adoração a Deus, você devolve ao Senhor. É um reconhecimento, é obediência à palavra de Deus. Como é bom, irmãos, poder ter o nosso trabalho, termos forças para trabalhar e poder contribuir na obra de Deus. Isso é maravilhoso. As contas estão aparecendo aí no seu vídeo. Você pode fazer a transferência via eletrônica, você pode ir numa casa lotérica ou, se preferir, você pode também levar na secretaria da igreja, no horário comercial. Você também das nossas congregações, da mesma forma, entrega o dízimo e a tua oferta na sua congregação. É muito bom poder devolver para Deus. Isso é cultuar a Deus, é agradecer a Deus. E nós devolvemos com muita alegria no coração, não com peso, mas com louvor e adoração. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus e pedindo que Deus abençoe as suas finanças, a sua renda, os teus celeiros. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós sabemos, ó Deus, que tudo vem das Tuas mãos. E nós queremos, ó Deus, Te agradecer, Pai, nesse momento, quando nós temos a oportunidade e o privilégio de entregar, de devolver para o Senhor daquilo que o Senhor nos tem dado. E daquilo, ó Deus, que é o mandamento do Senhor. Trazer a casa do tesouro dos nossos dízimos e ofertas, para que haja mantimento na tua casa. A nossa oração, Deus, é que o Senhor continue abençoando os nossos amados irmãos, dizimistas, ofertantes. Que a tua bênção esteja sobre o lar de cada um dos nossos irmãos, Pai. Que o Senhor, assim, ó Deus, os abençoe nesse momento de crise, de pandemia, Senhor. Que o Senhor cuide daqueles que estão trabalhando para que não fiquem desempregados. E aqueles irmãos que estão desempregados, Deus, a nossa oração é que o Senhor os proteja, que eles consigam empregos para que possam trabalhar. E também, ó Deus, da mesma forma, ter esse privilégio de poder entregar ao Senhor aquilo que te pertence. Toda a nossa vida pertence ao Senhor. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence a Ti. E nós queremos Te agradecer, Senhor, por esse momento tão significante para a Tua igreja. Nós Te oramos, Pai, e suplicamos a Tua bênção sobre os nossos amados irmãos e igreja, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus, que é tão importante, tão preciosa para nós. O Evangelho é o poder de Deus e ela transforma os nossos corações. Peço a você que nesse momento esteja reunido com a sua família e na sua casa, que você venha meditar nessa palavra que é tão preciosa. A palavra de Deus dentro dos nossos corações, ela transforma nossas vidas. E nós precisamos de ter um caminho novo, de ter vida nova. Mas a palavra de Deus nós precisamos buscar, ruminar, mas se faz necessário que você ouça e que você medite. Vamos ouvir nesse momento a palavra de Deus através do reverendo Emanuel de Menezes Costa. Hoje é o Dia da Mocidade Presbiteriana do Brasil, terceiro domingo do mês de maio. Em todo o território nacional, nós comemoramos o Dia da Mocidade Presbiteriana do Brasil. A nossa querida UMP
cujo moto é alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Parabenizamos a toda a mocidade da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, nossas congregações e de todo o Brasil. E com a graça de Deus e para a glória do Senhor, nós teremos a ministração deste belo hino, o hino da UMP, o hino da União de Mocidade Presbiteriana do Brasil. Louvemos ao Senhor, cantemos todos este belo hino para a glória de Deus. Somos jovens no mundo velho a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregavam nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Não temeremos o tentador, clamemos pelo Cristo libertador. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã avante, empunhando o pendão real, com fé no comandante, venceremos todo o mal. Ser testemunha, disse o Senhor, falemos sempre de Jesus, sem temor. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Mocidade presbiteriana, somos testemunhas de Jesus. Temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Meus amados irmãos, que dia tão lindo, que manhã maravilhosa, que prazer meditar na palavra de Deus, que prazer saber que em cada casa, em cada lar, a igreja fiel de nosso Senhor Jesus Cristo se reúne. É a igreja visível e invisível, militante e que será triunfante. Em mais uma escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu quero aproveitar e mandar um abraço especial ao nosso diretor, ao diretor da Escola Bíblica Dominical,
da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, que é o aniversariante do mês. Completou mais um ano de vida no último dia 9 de maio. Parabéns ao nosso amado presbítero Francisco José de Santana Neto, nosso querido Chico. Parabéns, Chico. Sim, agora eu convido você a abrir o texto sagrado, a palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6 e o versículo 4. Abra a tua Bíblia, seja no celular, seja no próprio livro, abra a Bíblia e leiamos juntos. Vamos ler a uma só voz. Chame as crianças, convide as crianças para fazer a leitura juntamente. Efésios capítulo 6, versículo 4. O texto está aparecendo aí na tela também. Então, vamos todos ler. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Apenas este versículo e que o Senhor aplique a sua palavra à nossa mente, ao nosso coração. Mês de maio, mês da família, mês do lar, o mês das mães, o mês da família presbiteriana do Brasil. Dia 1º de maio é oficialmente o Dia da Família Presbiteriana do Brasil. E, por extensão, todo mês é considerado o mês da família. Começamos domingo antepassado estudando sobre a família, sobre o lar cristão. Domingo próximo passado nós meditamos no padrão de Deus para a família, o padrão de Deus para a família. Hoje nós vamos meditar no padrão de Deus para o pai, o homem para o pai. Os pais não no sentido genérico, mas o pai, o homem, o macho, o varão abençoado por Deus. Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. As duas palavras disciplina e admoestação no original significam colocar no prumo, colocar no padrão, significa corrigir, significa literalmente lapidar, até estar da melhor forma. E aí nós nos lembramos de nossos filhos, desde o berço. Aliás, como disse Santo Agostinho, nós devemos orar pelos filhos 20 anos antes, falando especificamente, obviamente, a quem quer gerar e conceber filhos, e deve ser isso mesmo. Devemos estar orando bem antes deles virem ao mundo. Devemos orar durante a gestação, devemos orar no seu nascimento, devemos investir tempo santo, tempo sagrado na disciplina e na admoestação de nossos filhos, na admoestação do Senhor, na criação de nossos filhos. Então, o padrão divino para o pai, o homem que é pai. É imperativo lembrar que o padrão é sempre Deus. Nós não temos que mirar-nos em homens, nós temos que mirar-nos em Deus. O nosso padrão, o nosso alvo é Deus. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versículo 48, no Sermão do Monte, ele diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E a palavra perfeito aí não no sentido divino, não no sentido de Deus, mas perfeito no sentido de plenamente obediente, de plenamente satisfeito com o padrão estabelecido por Deus. O perfeito aí significa alguém que corresponde à norma estabelecida. Alguém que é aprovado não
pela religiosidade, não pelo compromisso com tradições, obrigações religiosas, mas alguém que é aprovado pelo mérito de ser fiel ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, aponta para esta mesma palavra de nosso Senhor em Mateus 5, 48, quando o apóstolo Paulo, chamando a igreja em Corinto à ordem, disciplinando e admoestando a igreja lá em Corinto, e você conhece a história da igreja de Corinto, nós temos estudado bastante aqui em nossa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana 12 de agosto, como foi difícil aquela igreja lá em Corinto. Quanta confusão, quanto partidarismo, quanta divisão, quanta contenda, tanto mau testemunho. Mas é a igreja de Jesus, era a igreja. O apóstolo Paulo, nas 2 epístolas, dirige-se àqueles irmãos, a despeito da confusão existente ali, o apóstolo Paulo dirige-se chamando-os de santos. Então, no primeiro capítulo, aliás, na primeira epístola, no capítulo 4, no versículo 2, Paulo diz: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel, esteja no padrão, correspondendo ao chamado do Mestre de nosso Senhor Jesus Cristo, correspondendo ao que Jesus enuncia, ao que Jesus estabelece no Sermão do Monte. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Eu quero fazer um parênteses aqui e dizer que, antes de tudo, para ser fiel, é preciso estar em sintonia com o Espírito Santo. É preciso ter intimidade com Deus. Isso é coisa fina. Como dizia o saudoso reverendo Antônio Elias, é preciso ter unção. E unção não é para todo mundo, não é para todos que se dizem cristãos, membros de igreja. Unção é para aqueles que são fiéis. Porque certa feita, um aluno perguntou ao mestre, ao reverendo Antônio Elias: pastor, o que significa unção? E ele então respondeu: unção, meu filho, significa que uns são fiéis. Uns andam na presença de Deus, na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo, honrando ao chamado. Esse honrar o chamado, este andar no padrão divino, significa corresponder ao que Jesus determina, quando Ele nos chama a sermos seus discípulos. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então significa renunciar a nós mesmos, renunciar à nossa vontade, colocar os nossos interesses, as nossas vontades, os nossos ideais, os nossos objetivos em segundo, terceiro plano e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, estar no padrão é honrar o chamado, é submeter-se ao mérito, à honra estabelecida por nosso Senhor, nosso Deus. A principal tarefa de um pai é ensinar seus filhos a serem honestos, a temer a Deus. Esta é a principal tarefa. A principal tarefa não é tentar fazer do seu filho um campeão e o melhor e o mais talentoso, aquele que tenha o melhor salário, que seja o mais laureado, o mais famoso e cujas festas sejam as mais bonitas, as mais caras, que tenha os melhores, mais caros presentes, as mais caras viagens. Não, isto não é importante. E nem é necessário. A principal tarefa de um pai
conforme o padrão estabelecido por Deus, é levar, é ensinar seus filhos a honrar a Deus, a temer a Deus. Essa é a principal tarefa. E aí eu posso dizer com muita tranquilidade que meditando neste estudo, meditando neste versículo, Efésios 6, versículo 4, naturalmente me vem à memória a figura de meu pai, de papai, presbítero Miguel Freitas Costa, seu Juca. Então, com o papai, eu aprendi a amar a Deus, a temer a Deus, a levar Deus a sério. Eu me lembro que no grupo escolar Rodrigues Dória, bairro Siqueira Campos, na rua Espírito Santo, eu me lembro, o curso primário. Então, quando tinha as festas, quando tinha os ensaios de quadrilha e aquelas festas todas, então eu era criança, tinha o quê? 7, 8 anos, e o que vinha à minha mente era, não, eu não posso. Eu sou um crente em Jesus Cristo, porque papai me ensinou assim. Todo dia lá em casa tinha o culto doméstico. Foi na Bíblia, foi no culto doméstico que eu aprendi a ler. A primeira leitura que eu fiz foi num culto doméstico. Foi no hino 177, aliás, o hino 477 dos Salmos e Hinos. Tenho lido da Bela Cidade, este belo hino. Culto doméstico, influência. Então, com o papai, eu aprendi a temer, a honrar a Deus. Aí Deus colocou outros pais, irmãos em Cristo, que muito me influenciaram, que me inspiraram. Eu posso dizer aqui com muita tranquilidade, o presbítero Laércio Lopes de Oliveira, seu Laércio. Eu morei 4 anos com seu Laércio lá em Rio Doce, Olinda, no tempo do seminário. Na verdade, eu estava internado no seminário, mas os fins de semana era na casa de seu Laércio e dona Inês, e ali com seus 7 filhos. Aliás, o Laércio já morava aqui em Aracaju, então ali com a turma de seu Laércio. Mas eu me lembro bem da posição, um dia desses eu falei para o presbítero Levi, Levi, você é a cara de teu pai, a cara de seu Laércio. A maneira de dirigir as coisas, a maneira de aconselhar, o teu zelo pelas coisas da igreja, lembra muito teu pai. Naquela época, Levi era uma criança, era um menino. Homens, pais, servos de Deus que influenciam, que andam no padrão estabelecido por Deus e fazem escola de Deus. Tem outro pai que muito me influencia, meu sogro, também presbítero Ari Garcia de Oliveira. Um homem que inspira o temor a Deus, um homem que inspira amor a Deus, honra a Deus, zelo pelas coisas de Deus, pela igreja. Um homem que literalmente veste a camisa do Evangelho, a camisa de Cristo. Presbítero Ari Garcia de Oliveira. E isto ele reflete na vida de seus filhos, na vida de Sheila, de Fátima, minha esposa, na vida do reverendo Amauri, pastor Amauri, seu filho, na vida da Cirlei, e vai refletindo na vida dos netos, está refletindo na vida das minhas filhas, Rebeca e Raquel. Homens, pais, conforme o padrão estabelecido por Deus. A Bíblia, meus queridos, na grande maioria, mostra exemplos negativos de pais. E é bom sempre a gente lembrar que a Bíblia é real. A Bíblia, ela tem o propósito de mostrar que o perfeito, o correto, o justo, o santo é um só, é Deus. Nós, humanos, desde que Adão e Eva caíram no pecado, nós somos, sim, miseráveis pecadores. Somos falhos, erramos. O único remédio, o único conserto, a única saída é exatamente negar-nos a nós mesmos e resolvermos obedecer a Deus, ser fiel a Deus. Por exemplo, o pai temente a Deus, ele ensina a seus filhos que o domingo é o dia do Senhor.
Domingo não é dia de fazer compras, não é dia de ir para festas, não é dia de ir à praia, não é dia de ir para o supermercado, não é dia de lazer, é dia de consagração ao Senhor. É santo. É o dia de estar na casa do Senhor, é dia da escola bíblica, é dia de culto, é dia de comunhão com a família, em casa, buscando a Deus. É um dia de consagração ao Senhor. Não é dia de ficar vendo televisão, assistindo televisão e programas que não edificam, a não ser... como, por exemplo, nessa circunstância, recebendo mensagens da palavra de Deus, cultuando a Deus. Então, a maioria dos exemplos que a Bíblia nos dá de paz são exemplos negativos. E eu passo aqui a citar alguns homens famosos na Bíblia, homens que foram bênçãos nas mãos de Deus, mas que muitas vezes falharam, e falharam feio como pais. E a Bíblia nos mostra isso como exemplo para nós, para que nós não imitemos os exemplos negativos. Por exemplo, Adão, criado na perfeição, desobedeceu a Deus de cara, foi relapso, negligente, desobediente, pecou. Primeiro homem a pecar. Consequentemente, vemos aí os seus filhos digladiando e Caim matando Abel. Noé, a despeito de haver sido um homem que temeu a Deus, foi justo em sua época, num determinado momento, Noé perdeu o rumo, deu péssimo exemplo a seus filhos, embriagava-se, embebedava-se, ficava nu diante dos filhos. Que vergonha! Exemplos a não serem imitados. Abraão, nosso pai na fé, falhou feio, mentindo. Coisa feia, não devemos imitar esse tipo de exemplo. Isaque, dando um péssimo exemplo na criação dos filhos, preferindo um em detrimento do outro. Exemplo negativo. Jacó, da mesma forma que seu pai, fazendo distinção entre os filhos, privilegiando um em detrimento do outro, sendo relapso para com os demais. Exemplos a não serem imitados. Moisés, o grande estadista, o grande legislador, o grande libertador, no momento crucial da vida, ele falhou, deixando de circuncidar os seus filhos. E quando o fez, criou uma confusão monstruosa com a sua esposa. Ela não entendia, ela era uma estrangeira também. Moisés falhou na criação de seus filhos. Eli, um dos exemplos mais conhecidos, mais clássicos, negativos na criação dos filhos. Os filhos do sacerdote Eli, o profeta, o sacerdote, o homem de Deus. Os filhos de Eli foram uma vergonha para Israel, causa de derrota para a nação de Israel. E a Bíblia é muito clara, porque Eli não os disciplinou. Eli não os corrigiu. Eli foi uma bênção, foi um homem de Deus, foi um profeta, um sacerdote, mas falhou feio na criação de seus filhos. Samuel, da mesma forma, o sucessor de Eli, também falhou feio. E os seus filhos, Joel e Abias, os dois filhos de Samuel, assim como os filhos de Eli, foram uma vergonha para a nação, para toda a nação, e foi o motivo, foi a causa de a nação perceber, reconhecer que era melhor mudar de sistema de governo. Ao invés daquele sistema hereditário, era melhor ter um rei. Ao invés daquela sequência de ser governada por um juiz escolhido por Deus mesmo,
era melhor ter um rei. E isto por causa da decepção que Israel teve com os filhos de Eli, os filhos de Samuel, os últimos juízes sacerdotes em Israel. Veja que caos, que confusão. Eu quero fazer um parênteses aqui. Você que é pai, não basta levar o teu filho ao templo, não basta estabelecer normas, estabelecer regras, não basta dizer que você é crente, não basta isto. É preciso que você olhe nos olhos do teu filho. É preciso que é preciso que os nossos filhos vejam em nós os seus melhores amigos. É preciso que os nossos filhos tenham confiança em nós. É preciso que os nossos filhos percebam que nós tememos a Deus. Uma figura que vem à minha mente toda vez que eu falo da educação de filhos e da postura que deve ter os pais, especificamente o pai, o homem. Uma figura que vem à minha mente é aquela de Moisés na sarça, e diante de Deus na sarça ardente. Quando aquela sarça ardia e as chamas não consumiam, e é a logomarca da Igreja Presbiteriana do Brasil, com a expressão em latim, nec tamen consumebatur, e a chama ardia, mas não consumia. A ideia é que os nossos filhos devam perceber que o nosso lar, a nossa casa, a nossa convivência é santa. É como se nós estivéssemos com Deus dentro daquela sarça ardente. E da sarça, você lembra? A voz de Deus ecoou aos ouvidos de Moisés, Deus dizendo: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque este lugar aqui é santo. É preciso que os nossos filhos saibam que nós, os pais, somos santos. Que os nossos filhos não nos peguem em situações contrárias àquilo que pregamos, que professamos. Que não venhamos causar escândalo, servir de tropeço para os nossos filhos. E nesse parênteses eu me lembro de uma oração de Davi, lá no Salmo 69, versículo 6, é um texto messiânico, ou seja, é um texto que o Espírito Santo revela ao profeta no Antigo Testamento, apontando para o Messias, para Jesus Cristo. Então, Davi ora desse jeito: não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Esta deve ser a oração de cada pai, de cada um de nós. Os nossos filhos devem crescer sabendo que nós levamos esta oração a sério, que nós os honramos no temor do Senhor, porque nós honramos a Deus em primeiro lugar. Então, nesta série de exemplos negativos, eu falei de Eli, de Samuel, são 10 exemplos negativos. A maioria é de exemplos negativos na Bíblia, infelizmente. São 10 que eu coloquei aqui, que eu separei aqui. Davi, então, foi horrível. O exemplo de Davi como pai foi péssimo. Numa palavra, nós podemos dizer que Davi foi um pai que desprezava os filhos. Não dava muita atenção aos filhos. Os filhos faziam e acontecia, pintavam e bordavam, Davi não estava nem aí. Se bem que quando da morte de Absalão, por conta da negligência de Davi, a negligência de Davi, o desprezo de Davi para com seu filho Absalão, gerou uma terrível guerra civil. Foi um caos na nação, porque o pai não educou, não cuidou, não deu atenção ao filho. Foi péssimo na história de Israel. Pai, valorize o teu filho no temor do Senhor. Invista no teu filho, não para que ele seja um sucesso para o mundo, mas para que ele seja fiel a Deus,
santo para Deus. O outro exemplo negativo é do o filho mais famoso de Davi, Salomão, o sucessor de Davi. Da mesma forma, criou filhos rebeldes, sacrificou filhos a Moloque. Que vergonha! Ensinou seus filhos a serem idólatras. Tudo isso por causa da vaidade, da soberba, do querer agradar ao mundo, do querer agradar à sociedade, do querer agradar aos amigos. Eu insisto, eu tenho falado muito aqui na igreja 12 de agosto, não faça festas de aniversário como se fossem shows, espetáculos para agradar ao mundo. Faça aniversário como um culto a Deus. Não faça para agradar aos circunstantes, aos amigos, à sociedade, nem lhes sirva aquilo que eles querem. Faça aniversários que seja culto. E quando for servir, sirva aquilo que honra a Deus. Onde os convidados percebam, esse aniversário é de crente. Esse aniversário é de gente que é fiel a Deus. Infelizmente, a grande maioria de casamentos, de aniversários, de gente da igreja, não parece um culto. Não parece que é de servos de Deus. Não parece que é para agradar a Deus. E tem muitos dos responsáveis que dizem, pastor, mas é assim porque o senhor sabe, né, tem os amigos, tem tantos convidados e a gente não quer ficar constrangido diante deles e cá com meus botões eu penso, então é melhor ficar constrangido diante de Deus do que constrangido diante dos homens? É melhor agradar aos homens do que agradar a Deus? A Bíblia diz, antes importa obedecer, e a palavra obedecer lá no original, no grego, é agradar. É melhor agradar a Deus do que aos homens. Pense nisso. Um outro detalhe importante que eu considero. Então, virou moda, né? Que nas festas de aniversário haja um tema. Qual é o tema daquele aniversário? O aniversário de primeiro ano, de segundo ano, dos 2 anos, dos 5 anos, sempre tem um tema. E normalmente eu vejo que os temas são temas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. A ideia que passa é que parece que o pessoal responsável por aquela festa nem conhece a Deus. Então tem temas de a Mulher Maravilha, e o Super-Homem, o Homem-Aranha, sei lá o quê, o Homem de Ferro. Temas inventados por Hollywood, inventados por lendas, por superstições. E pasmem, tem até quem faz festa evocando Halloween e que se envolve com eventos referentes, relativos a Halloween. Gente que anda na igreja. É a mesma coisa, na época da Páscoa. Então, gente que anda na igreja e mandando ovos de chocolate ou adereços do coelho da Páscoa, o que é uma blasfêmia contra a palavra de Deus. Ovo de chocolate, coelho, não tem nada a ver com a Páscoa. O símbolo da Páscoa é o Cordeiro, que representa Jesus Cristo. É o pão, é o vinho, a Santa Ceia. A mensagem da cruz a Páscoa é a mensagem da cruz. Todo adereço da Páscoa deve ser apontando para o sacrifício de Jesus na cruz. Então, quem anda com Deus, quem teme a Deus, quem anda no padrão estabelecido por Deus, não se serve de símbolos, de adereços, de temas que são contrários à palavra de Deus. Mas eu falei de exemplos negativos, eu quero falar de exemplos positivos também. Homens fiéis
que nos deram exemplos positivos. Interessante que os 10 exemplos negativos que eu falei foram de homens que foram fiéis a Deus também. Mas no quesito criação de filhos, eles falharam, como nós vimos. Agora eu quero falar também de homens fiéis que nos legaram exemplos positivos na criação de seus filhos. E eu vou correr mais aqui. Josué. Aliás, poucos famosos na Bíblia foram fiéis, pouquíssimos na criação dos filhos. Josué é uma exceção, se bem que ele não é tão famoso. Pois é, ele não é famoso como Moisés, não é famoso como Arão, como Abraão, como Davi. Mas ele foi um famoso, ele foi o conquistador de Canaã, foi o conquistador da terra prometida, o sucessor de Moisés. Enfim, Josué é um exemplo positivo. No final da sua vida, ele olhou para a nação, ele olhou para todo o povo, ele olhou para os príncipes, ele olhou para toda a nação de Israel e disse: escolham hoje a quem deveis servir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a Bíblia registra que a 4ª geração após Josué permanecia fiel. O exemplo dele. Depois, na sequência, a descendência foi se pervertendo, mas o seu exemplo garantiu a santidade, a fidelidade, a consagração até a sua 4ª geração. O texto diz: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia Deus. Mas a geração de Josué permaneceu fiel, graças ao seu exemplo. Cuidado, não devemos relaxar na disciplina. Disciplina, admoestação, correção são dons de Deus para o bem de nossos filhos, para a santificação das famílias. E se tem um trabalho a ser feito em nosso país, se tem um cuidado a ser feito em nosso país, muito maior do que qualquer outro, é cuidar das famílias. É cuidar das famílias. É cuidar da vida comum do lar. São os cônjuges cuidarem de si e cuidar um do outro, e cuidar dos filhos, e os filhos cuidarem dos pais. Um outro exemplo positivo é o exemplo de Jó, um dos mais lindos. Eu quero dizer que quando eu estava meditando, preparando esse estudo, a Bíblia aberta em Jó, capítulo 42, do 10 ao 13, e na página seguinte, o Salmo 2, uma querida irmã da nossa igreja ligou para mim, eram mais ou menos umas 10 horas e 30 minutos, quando eu estava preparando, meditando nesse estudo. Essa irmã ligou para mim e disse: pastor, eu estava aqui trabalhando, aqui preparando o almoço, o Espírito Santo tocou no meu coração e disse: ligue para o pastor Emanuel e leia Jó 42, do 10 ao 13, e em seguida leia o Salmo 2, do versículo 8, os versículos 8 e 9. Na hora que eu estava preparando esse estudo, a Bíblia estava aberta. Eu fiquei todo arrepiado. Eu disse: irmã, peraí um instantinho, peraí. A minha Bíblia está aberta aqui no Salmo 42 e em Jó 42 e no Salmo 2. Leia, depois me aguarde, porque eu vou fotografar e mandar para a senhora pelo WhatsApp. Ela leu. Eu quero ler aqui para você o Salmo 2, o versículo 8. Veja que palavra. Ela leu, daqui a pouco eu vou ler Jó 42, do 10 ao 13, e na mesma página, do outro lado, Salmo 2, versículos 8 e 9. Eu estou meditando sobre os pais, meditando sobre as famílias, meditando, pedindo a bênção de Deus sobre os nossos filhos, como herança do Senhor, para que eles sejam bem-sucedidos, andando com Deus, herdando essa terra que Deus nos prometeu. Lembra que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá.
Então, Salmo 2, versículos 8 e 9. Pede-me, e eu te darei as nações como herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Autoridade sobre o Pai, autoridade que passa para os filhos criados no temor do Senhor. Apenas um parênteses de um evento que aconteceu, quando essa irmã ligou para mim, porque o Espírito Santo lhe houvera dito para ler para mim este texto, Jó 42, do 10 a 13 e Salmo 2, 8 e 9. Então, Jó é um exemplo magnífico na criação dos filhos. A Bíblia diz, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se Jó de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó capítulo 1, versículo 5. Deus honrou a Jó de tal maneira que depois de todo o seu sofrimento, depois de todo o seu infortúnio, depois de toda a sua dor, todo o seu horror, a Bíblia diz que Deus deu a Jó outros 7 filhos e 3 filhas. Jó 42, versículo 13. A Bíblia diz que Jó viu a seus filhos até a 4ª geração, assim como Josué. Jó capítulo 42, versículo 16. E acrescenta, e morreu Jó velho e farto de dias. Versículo 17 do capítulo 42. Significa em paz com Deus e com a sua casa, temente a Deus. Morreu Jó velho e farto de dias, tranquilo de ver a sua casa honrando ao Senhor, fiel a Deus. Que seja este o maior desejo de cada pai cristão. Saber que seus filhos andam no temor do Senhor. Outro exemplo, Mardoqueu. Mardoqueu, primo e pai adotivo da rainha Esther, criou Esther de tal forma no temor do Senhor, que Esther honrou a Deus lá no palácio daquele homem ímpio, daquele homem pagão, daquele homem que não temia a Deus. E aquela menina inexperiente, mas bem criada, temente a Deus, foi o instrumento que Deus usou para salvar a nação de Israel diante daquele Amã. A nação de Israel foi salva graças à obediência de Esther. Mas veja o que lhe disse o seu primo e pai adotivo, Mardoqueu. Ele mandou esta mensagem para a sua filha adotiva Esther. Não imagines que, por entrares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Esther pondera, ora a Deus, o Espírito Santo lhe revela que é um momento que requer muita oração. Ela responde ao seu pai adotivo, pedindo que chame todo o povo, congregue todo o povo para 3 dias de jejum e oração com ela, jejuando e orando durante 3 dias. E ela responde ao tio dizendo, olha, sob esta palavra eu comparecerei diante do rei. Porque ela corria o risco de ser condenada à morte, porque ninguém podia comparecer à presença do rei sem que houvesse sido chamada. Isso significava ser condenada à morte. Ela disse, eu vou me arriscar, se perecer, pereci. Eu vou na força do Senhor. Que os nossos filhos aprendam assim conosco, a honrar a Deus. Se perecer, pereci, mas eu vou dizer a todo mundo que eu sou crente. Hoje, quando comemoramos o Dia da Mocidade Presbiteriana do Brasil, que os nossos jovens, os nossos adolescentes não tenham jamais vergonha de dizer, eu sou crente. Eu não faço isso, aquilo, porque eu sou crente.
Eu sou crente. Se perecer, perecer. Se zombarem, zombem. Se quiserem mangar, manguem. Se quiserem escarnecer, escarneçam. Se quiserem fazer bullying, façam bullying. Não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a força do Senhor. Antes importa obedecer, agradar a Deus do que aos homens. E nenhum bullying tem qualquer poder contra mim. Porque a graça de Deus me basta. Esther foi bem criada, Oséias, Mardoqueu, um pai por excelência. Um outro exemplo é Oséias. Você sabe da história de Oséias, do livro de Oséias. E a despeito de toda aquela confusão, ele teve que casar com uma mulher adúltera, uma prostituta, o pastor da igreja. Imagine a fofoca, imagine as piadas. Mas ele teve que suportar, que amar aquela esposa e amar os filhos gerados daquela esposa, alguns que ele não tinha nem certeza se eram mesmo seus filhos biológicos. Mas Deus disse, em palavras nossas, Oséias, segure firme, eu estou nesse negócio com você. Eu quero que Israel entenda que assim sou eu para com Israel. Israel me trai, Israel me engana, Israel é falso comigo, mas eu amo Israel. Isso é tão bom para nós. Já pensou se Deus fosse tratar-nos conforme os nossos sentimentos? Nós já teríamos sido condenados há muito tempo. Deus nos trata conforme a sua misericórdia. Mas isso não nos autoriza a negligenciar a comunhão com Deus. De Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Mas o fato é que Oséias criou seus filhos bem criados, serviu de exemplo para Israel, e há uma passagem em Oséias capítulo 10, versículo 12, que retrata bem a figura desse pai, que foi um exemplo de pai. Ele diz, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arrai o campo de posil, porque é tempo de buscar ao Senhor. Assim viveu Oséias diante dos seus filhos, ensinando os seus filhos. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova justiça sobre vós. Os filhos de Oséias cresceram esperando, confiando na chuva de justiça que dos céus, da parte de Deus, viria sobre eles e sobre toda a terra de Israel. Um outro exemplo fantástico, José. José, o esposo de Maria, a Virgem. José, exemplo de pai. A Bíblia diz que José foi um homem justo e piedoso, o pai adotivo do menino Jesus. É bom lembrar que depois que Jesus nasceu da Virgem Maria, eles estavam desposados ou noivos, José e Maria, mas depois do nascimento do menino Jesus, José e Maria se casaram, e a Bíblia diz em Marcos capítulo 6, versículo 3, que eles tiveram filhos e filhas, e cita os nomes dos filhos varões, como era o costume em Israel. José e Maria geraram e conceberam Tiago, José, Judas e Simão, irmãos de Jesus por parte de Maria. Que maravilha! O exemplo de José, devemos mirar-nos no exemplo de José. Zebedeu é um outro exemplo, quase desconhecido, mas ele foi o pai dos apóstolos Tiago e João. Foi o esposo de Salomé. E olhando para os filhos de Zebedeu, olhando para sua esposa, embora ele quase um desconhecido, a gente vê que foi um lar fiel a Deus. Salomé foi uma daquelas mulheres que seguiram a Jesus durante todo o seu ministério. Salomé foi uma daquelas mulheres que chegaram até o sepulcro de Jesus, que acompanharam a Maria até a cruz e que foram ao sepulcro e que testemunharam da ressurreição de Jesus. Zebedeu foi um exemplo de pai e esposo. Eu não aconselho ninguém a colocar este nome no seu filho. Apenas seguir o exemplo, Zebedeu. Um outro exemplo fantástico é o de Jairo, o chefe da sinagoga. Era um centurião romano, sua filha adoeceu e prontamente ele correu para Jesus pedindo socorro. Nesse ínterim chegou a notícia de que a menina havia morrido e disseram, não importune o mestre porque a menina já morreu. Jesus disse, não temas, crê somente.
E Jesus foi à casa de Jairo e orou e ressuscitou aquela menina, dizendo: Talita cumi, menina, levanta! E a menina foi ressuscitada. Um outro exemplo é de Simão o Cirineu, também não muito conhecido, mas é o Simão que levou a cruz de Jesus até o Calvário. Aquele homem que os guardas chamaram para carregar a cruz, porque Jesus não suportava mais. Mas a Bíblia registra que ele foi o pai de dois meninos que se tornaram fiéis discípulos de Cristo, Alexandre e Rufo. Alexandre e Rufo foram fiéis seguidores de Cristo. Um outro exemplo, também são 10 exemplos, os positivos. O 9, Filipe. Filipe foi um dos 7 primeiros diáconos. E a referência que a Bíblia faz de Filipe é que foi um homem cheio do Espírito Santo. Um homem de verdade. Um homem santo, um homem cheio de sabedoria. Um homem de honra. E ele não apenas se tornou um pregador do Evangelho, foi ele quem batizou o ministro da rainha da Etiópia. Foi ele quem levou o Evangelho a Samaria. Mas a Bíblia registra que as 4 filhas, ele foi pai de 4 meninas, 4 moças. E a Bíblia registra que as 4 filhas de Filipe foram santas, piedosas, fiéis a Deus e profetizavam, ministravam, ensinavam a palavra de Deus. Que os nossos filhos ensinem a Bíblia, preguem a Bíblia, anunciem, ensinem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que os nossos filhos sejam assim. O 10º exemplo positivo é o de Cornélio, também um centurião romano. A Bíblia diz: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus toda a sua casa. A palavra casa aqui significa uma família com filhos pequenos, inclusive. Então, as crianças, os mais novos, os mais avançados em idade, toda a família, toda a prole, toda a casa de Cornélio, assim como Cornélio, era piedosa e temente a Deus e orava a Deus. Eu imagino que o lar, a casa de Cornélio, era um constante culto. Era como quando nós estamos nesse período aqui de isolamento, de quarentena, né? Estamos em casa e os cultos em casa. A casa de Cornélio era um constante culto, embora ele não conhecesse ainda a verdade do Evangelho. Mas, em resposta às suas orações, o Espírito Santo toca no coração do apóstolo Pedro e manda que Pedro vá à casa de Cornélio para lhe ensinar o Evangelho. Cornélio entende a mensagem do Evangelho, entrega a sua vida a Jesus e é batizado com toda a sua casa. E a partir daí, o Evangelho sai do âmbito judaico e vem para nós, os gentios. Graças a Deus e a Cornélio. E eu quero terminar dizendo o seguinte: criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor é ser modelo de homem e de pai segundo o coração de Deus. Não segundo a novela, não segundo a literatura secular, não segundo a sociedade, não segundo os ideólogos de plantão, não segundo a mídia, não segundo os nossos interesses, mas criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor é criá-los para serem santos, fiéis a Deus. E eu quero deixar 4 aplicações. Primeiro, que os nossos filhos percebam que tememos a Deus. Provérbios 14, 26. Provérbios 14, 26. Esses textos estão aparecendo aí na tela. Salmo 25, versículo 12. Segundo, invista o melhor do tempo na companhia de teus filhos. Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 6. Terceiro, antes de amigo, permitamos que nossos filhos nos vejam como autoridade.
É a ordem estabelecida por Deus. Autoridades que são amigas de seus filhos, obviamente. Provérbios 23, 13. E então o filho te honra, nos honrará como amigos. Primeiro como autoridade, segundo como amigos. Provérbios 22, versículo 6. Quarto, permitamos que pelo nosso testemunho os nossos filhos vejam Cristo em nós. E Paulo diz isso em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em vós, a esperança da glória. E para terminar, a quinta aplicação, permitamos que nossos filhos saibam que amamos a sua mãe, a nossa esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. Que os nossos filhos cresçam percebendo que nós, os homens, amamos a mãe deles, a nossa esposa, assim como Cristo ama a igreja. Efésios 5, 25. Que Deus nos abençoe. Que este mês, o mês do lar, onde estamos estudando sobre o padrão divino para a família, seja para a glória de Deus e para a santificação da nossa casa. Bom dia com Jesus. Jesus sim vem do céu em glória, ele vem, ecoa nova pelo mundo além. Ó esperança que a sua igreja tem, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem, e os mortos esperando estão o grande momento da ressurreição. E do sepulcro em breve se levantarão, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se arruína sem parar. Se todas as coisas vêm depressa transformar, dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar.
Jesus sim vem, em sempre eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Meus amados irmãos, que bela palavra, que palavra abençoada. Palavra de Deus viva, rica para os nossos corações. Medite nesta palavra ministrada pelo pastor Emanuel. Ela é vida para a sua vida. A palavra de Deus, ela norteia a nossa caminhada. Nós queremos convidar você para logo mais às 18 horas. Nós estaremos juntos novamente no nosso culto de celebração a Deus. Reúna a sua família, né? Envie para os seus colegas informações a respeito do nosso culto que nós teremos às 18 horas. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento, concluindo a nossa escola dominical e vamos impetrar a bênção logo depois. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento tão importante, ó Deus, para todos nós, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra, Deus, que é tão importante para nossas vidas, é alimento, ó Deus, insubstituível, Pai, porque ela nutre a nossa caminhada, ela nos mostra o caminho que nós temos que seguir. Graças te damos, Senhor, pelo Teu Santo Espírito que nos ilumina e nos faz compreender as Sagradas Letras e traz alegria e prazer ao nosso coração, Senhor, de estar na Tua presença. Nós oramos, Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor abençoe, ó Deus, os nossos amados irmãos e amigos que estão em suas casas. Que o Senhor guarde as famílias, que o Senhor abençoe, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor livre, ó Deus, desse mal que tem assolado, Deus, a tantas famílias. Que a Tua bênção esteja, ó Deus, sobre o Teu povo, Pai. Queremos te agradecer por aqueles que já venceram, ó Deus, essa enfermidade. Aqueles que estão hospitalizados, pedimos que o Senhor esteja com eles, ó Deus, abençoando os médicos, os enfermeiros, Pai, por amor do Teu nome. Abençoa o Teu povo, Deus, e que a Tua paz esteja sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa família. Nós te oramos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhados por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.